Oi, meu povo, boa noite, tudo bem? Quanto tempo eu não venho, né? Eu fui jogado pra fora da quarentena por conta do trabalho. As coisas estão meio corridas. Esses dias, eu tomei conhecimento de um material bem interessante, mas mais forte, assim, que é uma coletânea de poemas chamada, né, coletânea chamada 80 tiros, 80 poemas, ou 80 poemas, 80 tiros. Pensei em ler alguns de lá, mas acho que eu não estou preparado para o momento. E aí eu estava lendo, eu acabei de ler, na verdade, um livro do Zizek, não sei como fala, é um filósofo esloveno que tem toda um estudo com Lacan também. Sobre Lacan, né? Sobre a psicanálise lacaniana. O livro chama Bem-vindo ao Deserto do Real. Não é conto, mas a introdução é muito interessante. Eu acho que é interessante para pensar para pensar o mundo de forma geral. Ele é bem curtinho, deve ter umas 4 páginas só. E é interessante também pensar na perspectiva da psicanálise lacaniana. Não sei se é porque eu tô nesse meio, achei interessante, mas dá um dá um ar de do que está acontecendo agora. Eu sempre tenho essa impressão de que a psicanálise consegue explicar de alguma forma muitas coisas que acontecem no contemporâneo, né? E aí o Zizek ajuda. Enfim, gente, vamos ao texto. Então é a introdução desse livro e o nome da introdução é A Tinta que Falta. Numa antiga anedota que circulava na hoje falecida República Democrática Alemã, um operário alemão consegue um emprego na Sibéria. Sabendo que toda a correspondência será lida pelos censores, ele combina com os amigos. Vamos combinar um código. Se uma carta estiver escrita em tinta azul, o que ela diz é verdade. Se estiver escrita em tinta vermelha, tudo é mentira. Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul. Tudo aqui é maravilhoso. As lojas vivem cheias, a comida é abundante, os apartamentos são grandes e bem aquecidos, os cinemas exibem filmes do Ocidente, há muitas garotas, sempre prontas para um programa. O único senão é que não se consegue encontrar tinta vermelha. Neste caso, a estrutura é mais refinada do que indicam as aparências. Apesar de não ter como usar o código combinado para indicar que tudo o que está dito é mentira, mesmo assim ele consegue passar a mensagem. Como? Pela introdução da referência ao código, como um dos seus elementos na própria mensagem codificada. Evidentemente, este é o problema padrão da autorreferência. Como a carta foi escrita em tinta azul, todo o seu conteúdo não teria de ser verdadeiro? A resposta é que o fato de a mensagem ter mencionado a inexistência de tinta vermelha indica que ela deveria ter sido escrita em vermelho. O interessante é que essa menção à inexistência da tinta vermelha produz o efeito da verdade independente da sua própria verdade literal. Ainda que houvesse tinta vermelha, a mentira de ela não existir é a única forma de transmitir a mensagem verdadeira naquela condição específica de censura. Não é essa a matriz de uma crítica eficaz da ideologia, não somente em condições totalitárias de censura, mas talvez ainda mais nas condições mais refinadas da censura liberal? Começa-se pela concordância com relação à existência de todas as liberdades desejadas, e então simplesmente se acrescenta que a única coisa em falta é a tinta vermelha. Sentimos-nos livres pela falta de uma língua em que articular nossa não-liberdade. Essa falta de tinta vermelha significa que atualmente todos os termos usados para descrever o presente conflito, guerra contra o terrorismo, democracia e liberdade, direitos humanos, etc., são termos falsos que mistificam nossa percepção da situação
em vez de nos permitir pensá-la. Nesse sentido preciso, nossas liberdades servem para mascarar e manter nossa infelicidade mais profunda. 100 anos atrás, ao enfatizar a aceitação de algum dogma fixo como a condição da verdadeira liberdade, Gilbert Keith Chesterton percebeu claramente o potencial antidemocrático do princípio de liberdade de pensamento. Em termos gerais, podemos afirmar que o livre pensamento é a melhor de todas as salvaguardas contra a liberdade. Aplicada conforme o estilo moderno, a emancipação da mente do escravo é a melhor forma de evitar a emancipação do escravo. Basta lhe ensinar a se preocupar em saber se quer realmente ser livre e ele não será capaz de se libertar. E não seria isso enfaticamente verdadeiro com relação à época pós-moderna em que existe a liberdade de desconstruir, duvidar e distanciar-se? Não devemos esquecer de que a afirmação de Chesterton é a mesma afirmação feita por Kant em seu O que é o Iluminismo? Pense o quanto quiser, com toda a liberdade que quiser, mas obedeça. A única diferença é que Chesterton é mais específico e esclarece o paradoxo implícito oculto no raciocínio de Kant. A liberdade de pensamento não somente não solapa a servidão social real, mas na verdade a sustenta. O antigo lema "não pense, obedeça" a que Kant reage é na verdade contraprodutivo. Ele gera rebelião. A única forma de garantir a servidão social é por meio da liberdade de pensamento. Chesterton também é suficientemente lógico para afirmar o oposto do lema de Kant. A luta pela liberdade exige a referência a um dogma inquestionável. Num diálogo clássico de uma comédia de Hollywood, a mocinha pergunta ao namorado: "Você quer casar comigo?" "Não." "Ora, pare de enrolar, quero uma resposta direta." De certa forma, a lógica subjacente já está correta. A única resposta aceitável para a moça é "quero." E assim, qualquer outra coisa, inclusive um não definitivo, é percebida como evasão. A lógica oculta é evidentemente a mesma que está por trás da escolha imposta. Você tem a liberdade de escolher o que quiser, desde que faça a escolha certa. Não seria esse mesmo paradoxo utilizado por um padre numa discussão com um leigo? "Você acredita em Deus?" "Não." "Pare de fugir da discussão, quero uma resposta direta." Mais uma vez, na opinião do padre, a única resposta direta é afirmar a crença em Deus. Longe de ser vista como uma posição diretamente simétrica, a negação de crença por parte do ateu é vista como uma tentativa de evitar o problema do encontro divino. E não é exatamente o que se dá com a escolha entre democracia ou fundamentalismo? Não é verdade que nos termos dessa escolha é simplesmente impossível escolher o fundamentalismo? O que é problemático na forma como a ideologia dominante nos impõe essa escolha não é fundamentalismo, mas a própria democracia, como se a única alternativa ao fundamentalismo fosse o sistema político da democracia parlamentar liberal. É isso, gente. Esse é o Zizek. Ele é muito bom. Ele consegue, né, indicar coisas do político, do social, usando da psicanálise, né? É muito psicanalítico essa análise. Enfim, lembrando que o nome do livro era Bem-vindo ao Deserto do Real. Bom, gente, era isso. Obrigado. Tchau.